Olá, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós. Hoje nós estamos aqui para fazer uma reflexão sobre uma das parábolas de Jesus. O nome dessa parábola é a parábola do homem previdente, mas ela também é conhecida como a parábola da torre inacabada. Nós podemos encontrar essa parábola em Lucas, no capítulo 14, dos versículos 28 até o 35. E essa parábola, ela nos diz o seguinte: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se põe primeiro a fazer conta dos gastos que são necessários, para ver se tem com o que acabá-la? Com isso, evita expor-se, a que depois de haver assentado os alicerces e não podendo a terminar, todos os que a virem comecem a fazer zombaria, dizendo: olha, este homem principiou o edifício, mas não o pôde concluir. Ou, qual é o rei que, estando para entrar em guerra contra outro rei, não para e pensa cuidadosamente em seus recursos para entender se com 10.000 homens ele tem possibilidades de ir contra outro rei que vem com 20.000 homens? De outra maneira, ainda quando este outro rei está longe, ele manda homens até a sua embaixada, pedindo-lhe tratados de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto possua, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, porém se o sal perder a força, com que outra coisa se há de temperar? Ficará sem servir, nem para a terra, nem para o monturo, mas lançar-se-á fora. O que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Eu tenho certeza que, ouvindo essa parábola, todos nós pensamos aqui em diversas situações do nosso dia a dia, em que nós somos previdentes, que nós tomamos cuidado, que nós pensamos na melhor atitude para que a gente tenha os melhores resultados, as melhores situações possíveis, né? Claro, a gente pensa em situações do nosso dia a dia que nos envolvem a todo momento, situações da nossa vida material, como, por exemplo, quando nós vamos programar uma viagem que nós queremos fazer, onde nós queremos ir, quanto tempo nós queremos ficar em cada destino, qual é o recurso que nós vamos precisar, né, as preparações, ou quando a gente pensa nas nossas despesas mensais, o quanto nós vamos precisar para esse mês, para atingir o nosso objetivo, o que nós podemos fazer, o que nós vamos ter que abrir mão, né? Ou quando a gente pensa em se preparar para um compromisso, né? Quanto tempo devemos acordar com antecedência para nos prepararmos, para que a gente saia de casa e para que cheguemos a tempo nesse local. Então, se a gente parar aqui, a gente vai falar sobre diversos outros exemplos que eu sei que também está se passando aí com cada um de nós. Mas aqui a ideia e o convite dessa parábola é para que cada um de nós leve essa reflexão para além dessa visão material, para um ensinamento muito mais profundo que Jesus deixou para nós, né? Vamos parar para pensar aqui que, ao final de muitas de suas falas, Jesus terminava dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. Né? Qual que é o convite aqui que o Mestre Jesus deixa para cada um de nós? Ele está dizendo que quem de nós estivermos preparados para entender as suas palavras, nós vamos entender. Isso depende de boa vontade, da nossa dedicação, de buscar os ensinamentos do Mestre Jesus, de buscar a melhorar cada um de nós a todo momento. As parábolas eram uma maneira que Jesus tinha de nos ensinar, e a todo momento ele ensinava. Suas parábolas, em alguns momentos, são difíceis de entender, e é por isso que precisa de nosso estudo, de nossa dedicação e de amor, para que a gente consiga entender os ensinamentos do Mestre, né? E essa parábola dele é uma mensagem, é como um guia para cada um de nós que decidimos seguir ele em nossos corações. Como é que nós devemos nos preparar? O que nós devemos fazer, né? O Cristo ele chama a nossa atenção sobre a necessidade de cada um de nós lançarmos um olhar para dentro,
para que a gente consiga entender e ganhar mais consciência sobre a nossa condição espiritual. Ele pede para que nós possamos entender como é que nós somos nos meios em que nós vivemos, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Então, como nós agimos, como nós falamos com essas pessoas? Nós nos aproximamos mais dessas pessoas ou nós fazemos com que elas se afastem de nós? Nós somos construtores de bons relacionamentos ou nós estamos afastando essas pessoas, né? Destruindo pontes, né? E ele faz esse convite para que a gente olhe para nós mesmos a todo momento, na rua, no supermercado, inclusive quando nós estamos sozinhos, né? O Espiritismo, como nos disseram os espíritos superiores, amparando Allan Kardec no desenvolvimento da obra básica do Espiritismo, nos disseram que o Espiritismo veio levantar o véu de muitos dos mistérios e esclarecer a mensagem do Mestre Jesus, do Cristo Consolador, e também o que Deus espera de cada um de nós. E pensando aqui na parábola do homem previdente, nós pensamos nessa pergunta para cada um de nós. Como é que nós podemos ser previdentes, né? Como é que nós podemos ser a pessoa previdente que essa parábola veio nos ensinar? Essa parábola, então, ela nos fala da necessidade de nos melhorarmos da forma como nós sentimos, como nós pensamos, como nós agimos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, existe uma passagem que diz assim: a fim de avançar tem a criatura que vencer os instintos em favor dos sentimentos, ou seja, de melhorar os seus sentimentos, né? No Livro dos Espíritos, que faz parte de uma dessas obras básicas que eu acabei de comentar do Espiritismo, também por Allan Kardec, codificada por ele, existe uma pergunta de número 919, em que os espíritos são perguntados e respondem assim: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos e resistirmos ao mal? E é respondido: conhece-te a ti mesmo. Seguir Jesus pede que cada um de nós avalie as nossas forças, que a gente se esclareça, né? Uma boa preparação permite que nós enfrentemos melhor quais são as adversidades, quais são as dificuldades que nós vamos ter em nossas vidas. Jesus, ele não veio tirar as nossas dores, tirar as nossas provas, mas ele veio nos esclarecer, ele veio nos ensinar para que a gente se torne mais forte e que a gente consiga passar pelas dificuldades que nós precisamos passar. Então, a todo momento, ele está dizendo que nós estamos amparados, nós não estamos sozinhos. Mas para isso, a gente precisa lutar contra nós mesmos, lançando esse olhar internamente e buscando o que nós não precisamos mais levar daqui adiante. Então, nós precisamos renunciar ao egoísmo que nós carregamos ainda dentro de nossos corações e que nos prejudica de diversas maneiras. Então, ser previdente é buscar o autoconhecimento, saber os recursos que nós temos fortalecidos e os que nós precisamos ainda trabalhar para desenvolver. Nenhum de nós está desamparado, e em nossa caminhada nós somos a todo momento cuidados por Jesus e pelos bons espíritos que o acompanham. Nós precisamos sim desenvolver os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que a gente consiga reconhecer em todo momento, em todas as situações do nosso dia a dia, o quão amparado nós somos, as bênçãos e os presentes que nós recebemos a todo momento. Isso vai nos trazer força, coragem e esperança para seguir. Porque sobre seguir Jesus, ele mesmo já nos disse antes: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu desejo a todos vocês, meus queridos amigos,
um lindo dia e que assim seja. Graças a Deus.